E me veio esta reflexão a respeito da fé do homem e também sobre as obras, aonde Tiago ele escreve a respeito da fé e as obras. Nós também vemos e às vezes podemos até ouvir, às vezes alguém falar sobre a fé do homem em Deus, mas Tiago ele traz um ensinamento a respeito da fé e as obras, mas Tiago ele tão somente não fala apenas só da fé, mas Tiago ele também traz para a igreja um ensinamento que a fé e as obras elas têm que andar juntas, pois Tiago ele ensina que a fé sem as obras é uma fé morta, e a obra sem a fé também é uma obra morta. Mas Tiago ensina que as duas têm que andar em conjunto, tem que andar, posso dizer, de acordo. E é bem interessante que Tiago ele cita aqui Abraão como exemplo de fé. É bem verdade, irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, aonde Deus ele chama Abraão, e a Bíblia diz que Abraão, ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele vai crendo na promessa de Deus, e a Bíblia diz que ele sai na obediência a um lugar, a uma terra que ele não sabia aonde iria, mas pela fé a Bíblia diz que ele, obedecendo ao Senhor, ele vai, aleluia, para um lugar, mas Deus tinha dito para Abraão que iria lhe mostrar a terra que Abraão iria habitar. Abraão, um homem exemplo de fé para nós. Está escrito também no livro da carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando o escritor ele escreve a respeito da fé, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que estão ocultas. E Abraão e os demais homens, como aquela mulher por nome de Raabe, que escondeu os homens ali quando foram espiar a terra, nós vamos ver que pela fé ela esconde aqueles homens em paz, e a sua casa é livre ali da destruição, pois Deus, vendo a fé daquela mulher, Deus o livra da morte, tanto ela quanto a sua casa. E nós vamos ver, irmãos, que a fé ela é o firme fundamento para o homem crer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, aleluia, que fé e esperança não é aquilo que se vê, porque é algo que se vê, mas é algo passageiro. Mas Paulo diz que a fé e a esperança está nas coisas que estão ocultas, que o homem não está vendo, mas ele está crendo em Deus, que pela fé Deus irá fazer, que pela fé Deus irá cumprir com a promessa. Aleluia! Tudo, irmão, vai pelo intermédio da fé, do crer, do agir, do orar, do buscar a Deus e do confiar no Senhor. Glória a Deus. Abraão, irmãos, como diz o escritor aos Hebreus, que pela fé ele ofereceu o seu filho, o filho da promessa, e diz que pela fé ele diz que mesmo se Deus viesse a matar o seu filho, a Bíblia diz que mesmo assim ele creu, porque ele sabia que Deus tinha o poder de ressuscitá-lo entre os mortos. Isso é Glória fé, a Deus. é fé provada, é confiança em Deus. Quando nós olhamos no livro dos Gênesis, aleluia, se não me falha a memória, vai ser no capítulo 21 ou é o capítulo 22 do livro de Gênesis, quando Abraão ele sai na obediência da palavra de Deus ali, aquele monte, aleluia, e Abraão obedecendo a Deus, no capítulo 22 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Abraão obedece a Deus, e a Bíblia diz que Deus mostra a Abraão o lugar que Abraão
Há momentos em nossa vida que Deus, Ele coloca a nossa fé à prova, para ver como vai ser a nossa reação, para ver se vamos crer na sua palavra ou não. E é necessário não crer na palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo, em um período, que até mesmo homens antigos, mulheres dos tempos passados, já desacredita da palavra, já desacredita da promessa, já desconfia do chamado, às vezes já não crê mais no chamado de Deus, na promessa que Deus lhe fez. É bem verdade, irmãos, que como homem, como carne, às vezes a gente questiona a Deus. Mas, Senhor, Tu me fizeste uma promessa. Aleluia! O tempo já se passou, mas pela fé, aleluia, a gente sabe que a Bíblia diz que, aleluia, o crer, a fé faz o impossível acontecer. Glória a Uma Deus. vez os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, é impossível alguém ser salvo? Mas Jesus disse que tudo era possível àquele que cresce. Glória a Deus. Aquele que crê, irmãos, em Deus, aleluia, acontece aquilo que não se vê, porque você está tendo fé, está tendo esperança, está crendo, aleluia, na palavra do Senhor. Abraão, como exemplo de fé, ele sempre era guiado pela palavra e pela voz de Deus. Aonde, irmãos, aqui neste capítulo 22 do livro de Gênesis, aleluia, quando Isaac pergunta para Abraão e diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A Bíblia diz que Abraão, ele diz para Isaac: Deus proverá para si. Glória a Deus. Isso é fé. A fé dele estava sendo provada, mas ele sabia que Deus iria prover um cordeiro para o sacrifício. Como está a tua fé nesta noite? Como está o teu crer na promessa, na palavra de Deus? Será que a tua fé está pequena como um grão de mostarda? Jesus disse que ainda que a fé do homem fosse como o tamanho de um grão de mostarda, mas se ele tivesse fé, ele crendo pelo poder da autoridade, os montes seriam transportados, trazendo para o sentido espiritual, aleluia, aquilo que é impossível pela fé, crendo em Jesus, acontecerá. Glória a Deus. Talvez você já perdeu a esperança da promessa se cumprir na sua vida. Talvez você já perdeu a fé e às vezes já até diz: eu não acredito mais, eu não creio mais, porque até agora não se cumpriu. Mas se Deus estiver provando a tua fé, glória a Deus. E há momentos, irmãos, que Deus, como eu falei, Ele prova a nossa fé. E às vezes, quando Deus prova a nossa fé, em vez de nós confiar naquilo que Deus nos diz, às vezes murmuramos contra Deus, contra a sua palavra, desacreditamos, perdemos a esperança que a promessa, que o dito do Senhor irá se cumprir. A Bíblia diz no profeta Isaías que a palavra de Deus, ela não se torna vazia, mas antes faz aquilo que apraz, faz aquilo que Deus ordenou, ou seja, aquilo que Deus determinou através da sua palavra, aleluia, se cumprirá. Mas é necessário a gente crer. Glória a Deus. Acreditar no impossível. Abraão, quando Deus disse a Abraão, aleluia, Sara vai gerar um filho sairá das suas entranhas. A Bíblia diz que Abraão, ele riu e disse: como é que pode, Senhor, eu já sou velho. Aleluia. E um dia Deus estava conversando com Abraão ali na tenda. A Bíblia diz que Sara escuta
E ela começa a rir dentro de si. E Deus questiona e disse: por que Sara riu em seu coração? Ela questiona e diz que não riu, mas Deus é um Deus que sonda o coração. Glória a Deus. Esquadrilha os pensamentos. Deus é um Deus, irmãos, que Ele sonda o nosso íntimo. Ninguém tem acesso, homem nenhum tem acesso ao nosso coração, mas Deus, Ele tem acesso. Ele vai do íntimo, Ele vai do profundo, Ele vai do oculto, Ele vai do escondido. Glória a Deus. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele promete a Abraão ali um filho. E quando Sara não acreditou, Ele pergunta a Abraão, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Talvez tu está achando impossível para ti. Aleluia. Mas Deus te pergunta através da sua palavra nesta noite: haveria alguma coisa impossível para mim? Oh, aleluia. Tudo é crer, creia nesta palavra, porque esta palavra é fiel. Ela é verdadeira, aleluia. A Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa, permanece para sempre. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Abraão estava lá no monte, que ele coloca o seu filho ali sobre o altar, que levante a sua mão para imolá-lo. A Bíblia diz que a voz de Deus branda naquele monte e diz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque eu sei que tu me amas e não negaste o teu filho. E a Bíblia diz que quando Abraão ele olha, a Bíblia diz que havia um cordeiro enganchado naquele mato. Foi a providência de Deus. Glória a Deus. Porque Abraão teve fé e pela fé aconteceu a providência de Deus naquele mundo. Glória a Deus. Aleluia, exerce a tua fé. Sobre a área. E a tua fé vai ser honrada. Sobre a camaraia. A tua fé, ela vai ser honrada por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai honrar a tua fé. O teu crer na palavra dele nesta noite. Deus vai prover para ti o impossível. Glória a Deus. Deus vai te honrar, aleluia. Não vai te deixar envergonhado, envergonhada. Glória a Deus. Vai mostrar para o inimigo que ele é Deus. Eita, vai mostrar para o homem que ele é o grande e não precisa de opinião de ninguém. Glória a Deus. Vai mostrar para ti, oh, aleluia, o seu poder, que não precisa o homem agir. Tu crê nesta palavra nesta noite? Glória a Deus. Tu crê na providência dele? Glória a Deus. Oh, aleluia! É interessante, irmãos, aqui em Isaías, no capítulo 41, versículo 8, quando Deus ele fala com o povo de Judá e Israel. Aleluia! Deus ele traz uma palavra para Israel através do profeta Isaías. E ele disse: olha, eu dei essas terras ao meu amigo Abraão. E Deus disse: não temas, porque eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a testa fiel da minha justiça. Eu te seguro com a minha mão direita. Glória a Deus. Eu não sei como estão as tuas forças, as tuas lutas, mas o Deus de Israel, ele fala contigo nesta palavra, nesta noite.
Glória a Deus. Deus, Ele traz uma palavra de consolo para Israel, dizendo: eu estou presente convosco. Vocês não estão só, eu estou aqui. Aleluia, tu não estás só nesta peleja. Não estás só nesta batalha, porque Deus, Ele está contigo. Ah, se o inimigo tem te sondado, tem te cercado, temor tem batido em teu coração, mas Ele diz para ti, através desta palavra: não tema, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Eu te ajudo, eu te esforço. Não tem aquele momento, irmãos, que às vezes bate o temor no nosso coração. As nossas forças se consomem dentro de nós, que achamos que vamos perecer. Mas o bom é que Deus nunca deixa o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista diz no Salmo 37, e ele diz: mas ainda que o justo venha se prostrar, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o pega pela mão direita e o levanta. Glória a Deus. Ele mostra os cuidados de Deus nos momentos difíceis da caminhada. Aleluia. A fé do salmista, aleluia, a confiança dele em Deus, em meio às turbulências da vida, às tempestades, às circunstâncias, às perseguições, mas ele estava confiando em Deus. Glória a Deus. Mas ele dizia: Senhor, aleluia, tem verdade no Salmo 23. Quando ele expressa a sua confiança em Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia, Senhor, mansamente pelas águas. Se nós meditarmos neste salmo, é um salmo de confiança, é um salmo de oração. Se pararmos para meditar, vamos ver que quando ele pede para Deus: Senhor, refrigera a minha alma, me faz repousar em verdes pastos, me guia pelas águas tranquilas. É porque ele estava passando também por lutas espirituais. Ele pedia: dá-me, Senhor, refrigério para a minha alma. Talvez a tua alma nesta noite precisa de um refrigério de Deus. O bom pastor, ele está conosco nesta noite. Ele está presente aqui conosco. Ele tem refrigério para te dar. Aleluia! Quando nós vamos olhar também, irmãos, a respeito da fé, da confiança, do crer, do buscar a Deus. No livro de 2 Crônicas, no capítulo, aleluia, 20, aleluia, quando o rei Josafá, ele é cercado pelos amonitas, pelos inimigos, ele ora a Deus, ele busca, e ele diz: Senhor, aleluia, só o Senhor pode nos ajudar nesta peleja. Ah, Senhor, tu deste essa terra a teu amigo Abraão. Mais uma vez, Abraão é citado como amigo de Deus, como homem de fé, como homem da promessa. Glória a Deus. Aleluia. E a resposta de Deus para Josafá foi: Josafá, põe-te de pé, se aquele no teu, porque eu vou pelejar por ti. É passando pela luta, é cercado pelo inimigo, mas com a tua fé firme e constante, da graça que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. É confiando, irmãos, que a batalha, Deus vai te ajudar a vencê-la. Mas é necessário
como o Tiago disse, é necessário as duas coisas, a fé e a obra. Porque buscar a Deus, aleluia, orar é ter ação, usando a sua fé. Aquela mulher dos frutos de sangue, perecendo há 12 anos, ela usa a sua fé, mas ela também tem uma atitude de tocar na orla da veste de Jesus. A fé, a ação, a obra. Nós estamos vivendo em um momento da nossa vida e pedimos a Deus para Deus nos ajudar, mas não queremos exercer a nossa fé, não queremos buscar a Deus na oração, não queremos mais consagrar a nossa vida no altar de Deus. Josafá junta a multidão de Israel, de Judá, e disse: vamos orar, vamos jejuar ao Senhor, porque Deus vai nos ajudar. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes perdemos a guerra espiritual, desfalecemos às vezes? Porque falta a ação da nossa parte, falta oração, falta o consagrar a nossa vida para vencer as lutas. Paulo, aos Efésios, no capítulo 6, Paulo ele escreve, e Paulo traz para a igreja, mostrando a realidade da vida espiritual, do reino espiritual, dizendo: é necessário estar revestido das armaduras de Deus. Glória a Deus. É necessário estar fortalecido, mas Paulo ele dá um segredo, dizendo: é necessário buscar na oração para estar revestido. Eu estava meditando esta semana sobre esta palavra, quando Paulo dizia: tome o capacete da salvação, a couraça da justiça, da verdade, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, calçar os pés, a preparação do Evangelho. Paulo estava dizendo para os crentes ali de Éfeso: vocês precisam se revestir para estar firme contra os dardos inflamáveis do diabo. E eu meditava nesta semana e pensava na minha vida e na vida da igreja. Se a gente analisar nesse texto, se a gente dar uma voltinha nesse texto e entrar nele, a gente vai ver que precisamos das armaduras de Deus. O inimigo ele ataca a nossa mente, ele ataca o nosso lar. Mas é necessário, irmão, a gente estar, aleluia, fortalecido uma vez, aleluia. Em uma madrugada Deus me desperta, e quando eu meti dos pés, na nossa linguagem pernambucana, quando eu olhei, havia o quarto ali, estava presbiteriano cheio de trevas. Eu dobrei os meus joelhos, comecei a orar a Deus. A minha esposa, ela tentava acordar e algo sufocava. Veja como é o reino das trevas. Interessante, irmão, que naquela madrugada eu orava e de repente Deus coloca no meu coração para orar pela família. E que quando eu orava, no outro dia eu fui na casa dele e começamos a conversar. E que quando eu contei o acontecido, ele disse: exatamente na mesma hora havia uma luta espiritual aqui, algo sufocava a esposa dele. Então veja como é o reino espiritual. E é necessário, irmãos, despertar. Paulo mostra dizendo: olha, o diabo, ele não brinca, ele ataca, mas é necessário estar revestido. Como está
Como está a tua vida? Está revestida das armaduras de Deus. Paulo disse: olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, as astúcias ciladas do diabo. Talvez a tua casa, a tua vida está sendo atacada pelo inimigo. E tu precisa despertar, mulher. Tu precisa despertar, homem. Para que o inimigo não venha destruir com a tua casa. Essa palavra não estava na minha mente, porque eu queria tão somente falar só sobre a fé. Mas Deus, Ele sabe o que tu precisas, o que eu preciso. Talvez o teu lar está um pouco bagunçado porque o inimigo atacou. Mas Jesus, esta noite, Ele pode ir lá na tua casa, desfazer com toda a artimanha de Satanás. Glória a Deus. Desmanchar o ninho do inimigo. Aleluia. Repreender a obra do mal contra a tua casa, contra a tua vida. Talvez a tua mente está afligida, porque o inimigo atacou. Oh, glória! Noite, Deus, Ele vai visitar a tua mente nesta noite. Aleluia! Usa a tua fé na tua casa e diz para o diabo: aqui na minha casa não. Glória a Deus. Diga para ele.